Este podcast é um oferecimento da Todeskine Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeskine. Olá, seguidores do MS Cast, o podcast do MS Conecta, que tem toda semana uma novidade para você, uma personalidade daqui de Mato Grosso do Sul, sempre com papos interessantes sobre política, empreendedorismo, economia, sobre o mundo das mulheres, o mundo dos homens, enfim, a gente fala sobre tudo aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que eu posso chamar de a Luísa Trajano dos Cookies. Adorei! Gostou? Legal essa, adorei. né? Pois é, nós vamos conversar com a Nathalie Pavan, que é a fundadora da MyCooks, uma empresa que cresceu desse tamaninho, virou uma gigante nesse mercado hoje, tem mais de 60 unidades, ou 60 unidades exatamente, pelo país afora. E olha, a história muito bacana dessa menina, digamos assim, que comanda tudo e descobriu a fórmula do sucesso. Então, com vocês, Nathalie Pavan. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. E prazer te receber aqui para essa conversa que com certeza vai dar água na boca de muita gente, né? Nossa, estou muito feliz de bater esse papo aqui, conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, esse mundo que... Desafios. Adoro. E tem desafio, hein? Acho que essa é a palavra que define, desafio. É o principal, né? Bom, Nathalie, vamos começar a contar essa história. Como é que nasceu MyCooks? Bom, a MyCooks, ela nasceu... Bom, eu sempre falo que eu sempre fui uma empreendedora mesmo dentro de um CNPJ. E é uma dica, empreender dentro de um CNPJ é a maneira mais segura de empreender. Lembrando que não basta ser empresário, tem que ser empreendedor. Exatamente. São duas coisas bem diferentes. São duas coisas diferentes, exatamente. E eu sei que eu sempre fui empreendedora, no fim das contas, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que não me importava de passar um pano, de ajudar o pessoal da outra área, de passar um cafezinho pra galera, de fazer um pouco de cada coisa, sabe? Porque às vezes a gente romantiza demais o empreendedorismo, né? Mas vai um dia lá na fábrica ver se eu não tô carregando caixa de cabelo amarrado, de tênis e camiseta. Suja de farinha, exatamente, faz chocolate. parte, né? Isso aqui, ó, eu tô vestida hoje de empresária, mas no dia a dia... E eu falo que eu sempre fui uma empreendedora, mesmo dentro de um CNPJ, mesmo sendo registrada, né? Eu sou formada em Direito, eu trabalhava na minha área, mas eu sou uma curiosa, assim, em outras áreas, sempre fui. Então eu gosto de cozinhar, eu gosto de, sei lá, de reinventar, de fazer o diferente, de ser desafiada, eu gosto disso. E parece que o teu negócio começou com um desafio, né? Teu marido te desafiou a fazer um cookie melhor do que ele comia por aí, né? A gente, poxa, recém-formados, recém-casados, super novos, grana 20 e curta. poucos anos na época. 24 anos, né? Hoje eu tenho 33, nessa época mais ou menos. E tipo, era tudo muito contadinho o dinheiro, assim, sabe? E aí eu lembro que a gente recebia o salário, vamos almoçar no shopping? Ai, vamos almoçar no shopping. E aí, de sobremesa, ele queria um cookies de uma determinada marca, né? E pra mim, pra gente, era um valor alto, né? Só que ele não queria um, ele queria 2, 3. R$3 na época, mais ou menos? Não, na época era 8, 9. Não no que a gente vendia, o que ele queria comer. O que ele queria comer. Isso, era 9, eu acho. E pra mim, nossa, naquela época pra gente era pesado. Claro, sim. E eu falava assim pra ele, eu vou fazer um pra você. Ele falou, mas nunca vai ficar igual. Rapaz, nunca desafia uma mulher. Mexeu no brio da mulher. Nossa, eu falei, então você vai ver. E aí eu fui para casa, realmente, peguei umas receitas e comecei até a estudar, assim, é uma alquimia, sabe? O que o açúcar, ele interage com o sal e com o fermento. Qual sabor combina com qual sabor. E eu comecei a estudar, que eu sou dessas. E aí, fiz uma receita, ele, ficou bom, mas não ficou igual. Eu falei, não, beleza, vamos embora. E fui indo, e fui fazendo. Eu sei que eu demorei 2 anos para chegar nessa receita. 2 anos?
Quando eu cheguei na massa ideal, assim, que era um sabor muito bom, eu comecei a rechear. Eu comecei a abrasileirar os cookies. Dar uma que foi modificada, criar uma fórmula própria ali. Exatamente. Eu queria pôr uma identidade. E não tinha ninguém fazendo isso, né? Aí o que eu eu falei? Eu nunca tinha visto. Do teu cookie foi o primeiro recheado. A gente via muito esses tipo de supermercado. Parecia um bolachão, assim, um pouco mais duro, inclusive, mais seco. Inclusive, foi e é um desafio pra gente desmistificar isso. Olha, o nosso cookies não é aquele que você come em mercado, é outro naipe, é outra vibe, né? Sim, com certeza. E aí quando eu comecei a rechear os cookies, nossa, a galera, meu Deus! E comecei a fazer pra família, os amigos, todo mundo, nossa, adorava. Comecei a experimentar. Nossa. Porque era diferente realmente. Exatamente. Todo mundo falava assim, eu tenho um aniversário, Nath, do meu filho, você não faz? Pra mim, eu compro os ingredientes? Falei, faço. Ai, você vem almoçar hoje aqui, você traz os cookies? Eu falei, levo. E aí eu comecei a reparar que tinha um negócio aí, sabe? Tinha um business. Tinha uma busca por um produto de qualidade. Era diferente, não era algo que encontrava em algum lugar pronto, era diferente. E aí foi onde eu tive a ideia, a gente teve a ideia de começar vendendo na frente das escolas. Estava numa vibe de food bike, mas não tinha grana, zero grana. Você assim. começou fazendo em casa. Em casa, eu fazia na Inclusive minha uma cozinha. quantidade, né, mínima. Na verdade, quando eu comecei, eu tinha gestão financeira, porque era minha área, eu era gerente administrativa de uma empresa, então eu tinha muita noção de financeiro, beleza. Sim, a logística financeira. Isso daí ajudou, isso é importante para um negócio. Mas aquela visão de marketing, de identidade visual, de comunicação, eu não tinha um estudo sobre isso, mas eu sempre falo que eu tinha um bom gosto. Eu bati o olho, eu não sabia o porquê, mas eu sabia que estava legal ou não. E foi onde a gente fez a nossa logo, porque, poxa, se eu vou vender na frente das escolas, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter uma marca, eu tenho que ter uma identidade, pra né? Começar a se disseminar esse nome, Exatamente. Né? E aí foi onde a gente definiu o My Cooks, né? Porque a gente queria... E de onde veio o nome, assim? Então, o nome é até muito engraçado, porque foi numa reunião de família, tava meu pai, meus irmãos, tava todo mundo ali. E eu falei, gente, eu vou começar a vender esses cookies aí que vocês gostam, vou vender. Ah, sério? Eu falei, cara... Vamos ver um nome aí? O que vocês acham? Aí começou a jogar na roda. Todo mundo... A discussão de família. Foi um evento, né? Foi um evento. E aí o meu pai falou, My Cooks. Aí eu falei, tá aí. É um negócio que eu não preciso explicar muito. É isso aí, né? É o Cooks. Eu falei, beleza, legal. Aí meu irmão, ele nerdão, assim, sabe? Ele programador. E daí eu falei... Gabriel, vamos ver uma logo dele? Cara, tem um site de logo pronto aqui que é de graça. Eu falei, isso que eu preciso. E foi onde a gente, sabe, desenhou a logo com o meu nome ali embaixo, enfim. Tudo naqueles sites que fazem tudo de graça. Exatamente. Assim. Você joga a cor, ele já monta e fala, olha, acho que era isso que eu queria. Ficou legal. E aí foi onde a gente começou. Então, era uma rotina cansativa, porque eu trabalhava muito numa outra empresa. Né? E eu tenho filho, né? Um filho especial que demanda muita autista, energia. Né? Ele é autista e ele demanda bastante atenção. E eu fazia os cookies à noite, quando eu chegava assim do trabalho e ele dormia, era onde eu conseguia produzir. E aí eu fazia geralmente à madrugada, assim, e o cookies eu fazia e congelava. Então no dia seguinte eu acordava tipo umas 2 horas mais cedo, antes de entrar no trabalho. Pra colocar no forno. Eu assava para ficar bem fresquinho, empacotava, e aí eu tinha um rapaz que vendia para mim na frente das escolas. Só que não durou 15 dias na frente. Não era você que ia para frente, não, você tinha eu gente levava. Pra vender. Eu levava e ia trabalhar, porque eu ainda trabalhava. Você trabalhava. Então era assim, muito corrido, sabe? Eu deixava para ele e ia trabalhar. E daí eu reparei que se eu vendesse assim, quentinho, assado na hora, eu venderia mais do que empacotadinho. Porque mesmo empacotadinho sendo bom, aquele quentinho, cheirinho, o cheiro que vem, o calorzinho do negócio já além da quente. É igual pãozinho francês. Exatamente. É uma delícia você pegar um saquinho de pão quente. Nossa, você vai comendo no carro, né? Você não aguenta chegar em casa, né? Você vai... É exatamente isso, é essa vibe. Fora que balcão, quiosque, a gente consegue entregar uma experiência diferente. É o sorriso ali do vendedor, a embalagem bonitinha, é o ambiente legal, então tudo isso conta, né? Só que eu também não tinha grana, mas eu queria muito fazer acontecer. E aí eu fui num supermercado... Você vendia só em uma escola, não? Em várias escolas? Na frente de uma escola. E é muito rápido. Na frente de uma só você começou? De uma só, porque... É muito rápido a saída deles, quantos você vendia ali? Quantos que você entregava para vender? Era muito irrisório, assim, tipo, era 20.
Porque Era o que você conseguia produzir e assar de manhã e tal para entregar para ele. era assim, muito pouquinho, porque, cara, a saída é muito rápida. A saída da escola, ela dura, tipo, 10 minutos no máximo, porque a galera sai, o pai já vem buscar, ou quem Aí já vai pede, de ônibus já já compra, sai. já pega. É muito rápido. Então, aí, tipo, nos primeiros dias eram 20, aí a gente passou a vender 30, a galera gostava, mas assim, eu falava, cara, é um tempo muito pequeno para eu vender. E se eu vender por 8 horas direto? E se eu vender por 10 horas direto? Quanto que eu não vou faturar, né? Então, esses questionamentos vieram. E eu não tinha grana, né? Mas a gente tem esse jeitinho. E aí foi onde eu fui no supermercado, aqui na minha cidade, né? E fui tentar negociar um espaço para eu pagar dali 30 dias. E aí eu fui... eu lembro até hoje, assim, eu sentei lá, eu falei, olha, eu queria abrir um negócio de cookies dela, você tem a foto do quiosque, do balcão? Eu falei, um balcão. Aí ela falou, não, mas você não tem a foto do projeto? Você não tinha nada, você sabia que você queria fazer. Exatamente, Né? eu tinha na minha cabeça era muito claro, sabe? E aí eu falei, posso pagar daqui 30 dias? Ela, não, a gente não trabalha assim, nenhum lugar trabalha assim, é antecipado. Eu falei, vamos fazer, a gente faz uma... E fiquei. Aí ela, tá bom, vamos Ficava fazer. nesse espaço de entrada. Exatamente. Podemos até falar, era no Walmart, não é? Era no Walmart. A gente não faz propaganda. O antigo Tá Walmart, bom. que não existe mais, Não. mas ali tem um espaço e ficava. Onde você tem hoje. Hoje eu tenho. Né, outro nome, mas você tem hoje ali um. Ele é mais sofisticado balcão ali, hoje. sim. Hoje é um quiosque bonito, formatado, desenhado por um arquiteto. Então, assim, hoje é diferente. Mudou, mas Mudou. tá no mesmo lugar ainda. Eu até tenho umas fotos, depois eu vou te mandar umas fotos de como a gente começou. A gente vai olhar, vamos ver o balcão aí depois. Vai ser muito aqui legal. durante a conversa. E eu lembro que eu fui numa marcenaria e eu falei, olha, você não faz um balcãozinho assim pra mim? Ele falou, ah, tá, faço. E assim, na minha cabeça era só um balcão, sabe? Porque eu não tinha uma expertise ainda. E aí eu falei assim, você não parcela em 3 vezes, sem juros, no cheque, sem entrada, no cheque, 30, 60 e 90? Eu lembro certinho dele ter falado assim pra mim, moça, eu nem te conheço. Nossa. Aí eu falei assim pra ele, mas você ainda vai ouvir falar muito de mim. Hoje ele deve estar assim, meu Deus do céu. Eu ainda cheguei O que a mais fazer... que eu vou fazer pra essa mulher? Eu ainda fiz alguns quiosques depois que a gente deu um boom assim com ele. E aí a gente teve que dar uma profissionalizada, assim, mas ele ainda me atendeu. E ele falou, então tá, vou fazer. As coisas foram acontecendo, sabe? E aí eu comprei um freezer usado no site de equipamentos usados. Comprei um forninho residencial. Sabe esse residencial? Sim. Um forninho elétrico? Elétrico. A gente assava 8 cookies por vez. Era assim, o máximo que cabia. E uma estufinha bem de salgado, assim, sabe? Era o que a gente tinha. Começamos dessa forma. E assim, logo a gente caiu no gosto da galera. E uma coisa que eu sabia fazer e que é importante até hoje é a mídia social, é o Instagram. Isso que ano que foi esse começo? Logo que você montou? Novembro de 2016. 16. Foi no finalzinho de 2016. Mesmo ano que você começou a vender na porta das escolas? Foi no mesmo... Na porta das escolas começou Foi em outubro as escolas, em novembro já fiz. Já montou o balcãozinho. Foi muito rápido, assim. E a gente caiu muito no gosto da galera, o pessoal gostava muito de ir lá. A gente vendia... Eu sei que no primeiro mês eu consegui pagar o aluguel, pagar um funcionário que ficava lá, pagar todas as parcelas que eu comprei e ainda sobrou um dinheirinho. Eu falei, caramba, que legal, né? Mas assim, a demanda aumentou absurdamente, porque eu produzia muito cookie sozinha, né? De madrugada, aquela correria, e levava para ele vender. Eu lembro que tinha dia que dava 3 horas da tarde, ele me ligava e falava, Nath, acabou todo o estoque. Eu falei, como assim? Acabou todo o estoque? Que loucura. Eu fiquei a madrugada toda fazendo. Quer dizer, você não esperava nessa adesão tão grande assim pelo produto. Mas a mídia social, ela fez assim ajudou bastante. Muito. Por isso que eu falo, às vezes a gente não tem um dinheiro para começar, mas a gente tem uma boa ideia, a gente tem um bom produto e a mídia social, ela tá aí e a galera tá ali o tempo todo conectada. Exato, hoje o Instagram não vezes. percebe, às vezes a gente passa por um telão no aeroporto, mas a gente está olhando o celular. Pô, quanto que não é um telão no aeroporto para você veicular ali? Quanto que não é um outdoor na rua? Quanto que... Mas a gente está ali, ó, conectado o tempo todo. Uma coisa que é legal da mídia social hoje
é que a gente consegue fazer o patrocinado e medir isso, né? É, Quanto você que mede veio de retorno. quantas pessoas viram aquilo, Exatamente. diferentemente de um outdoor, de um anúncio de uma revista. É importante, Sim, muito claro. importante, é muito importante. Mas para quem está começando, começa com o que você tem, começa com essa ferramenta que está disponível aí, dá muito resultado. Ô, Nathalie, dali você já foi para um quiosque de shopping, né? Que já é um salto gigantesco por causa de todos os custos que envolvem, Exatamente. né? Isso aí, né? Eu não tinha ainda muita noção, assim, do que era entrar num shopping, realmente. Eu fui muito na cara e na coragem e na vontade de fazer acontecer. E aí tomou um susto. Eu tomei um susto, mas quando eu entrei no shopping, o shopping é outra vibe, eu preciso apresentar projeto outra elétrico, precisa ter uma aprovação. Olha, é assim, uma infinidade de coisas. Graças a Deus. Isso para ter um quiosque só. Para ter um quiosque. Hoje, assim, a gente tem toda a expertise, a gente tem lógico. de loja, de quiosque, mas assim, na época fui muito inocente, assim. Mas eu acho que essa inocência me ajudou, sabe? Talvez se eu soubesse da dificuldade que era, eu não teria coragem de ter metido as caras, sabe? Uhum. E foi muito legal, porque eu lembro que ele falou assim, e o projeto? Eu falei, que projeto? Ele, você tem que apresentar um projetinho, né? Aí eu voltei naquele marceneiro que fez o pra primeiro mim. balcãozinho. E geralmente eles que vão fazer um planejado, assim, em casa, eles sabem mexer, tipo, AutoCAD, mexe ali, né, faz um projetinho. Eu falei, vamos desenhar um projeto dele? Como assim? Falei, vamos lá, eu vou falar o que eu quero, o que tá na minha cabeça. Vamos lá, desenhar um projetinho, porque eu tenho que apresentar pro shopping. Aí ele sentou lá, eu falei, vamos lá, é assim, ó. Aí eu comecei a digitar no Google, quiosque chique, quiosque luxo, pra quiosque... ver o que aparecer pra ver o que vinha de referência, ali. né? Aí eu comecei a pegar meus referências e falava, esse aqui a gente aproveita, esse aqui não, esse aqui... Eu desenhei daquele jeito ali, sabe? Pegando parte de vários outros de uma, projetos. parte de outra. E eu lembro que a gente serve os cookies quentinhos, as fornadas saem a cada 20 minutos, mas ela precisa se manter quente, né? Então eu precisava de uma estufinha quente, mas eu não queria aquela de salgadão, com aquela tradicional. Curvada. Eu lembro até hoje que eu escrevi assim, estufa luxo. E realmente, você acredita que até hoje é a estufa que a gente homologou para rede, que é o que a gente usa, e o nome dela é estufa luxo. Ela é quadradinha, pretinha, assim, super bonitinha. E essa que a gente usa desde o começo, né? Hoje a gente desenhou uma pra gente, a indústria entrou em contato com a gente desenhou de acordo com o que a gente precisava, deu uma adaptada, mas a gente comprava aquela ali que tava no site, E aí sabe? montou... Qual shopping foi? No Shopping Norte-Sul. No Norte-Sul foi e o eles primeiro. foram muito legais, assim, sabe? Foi o primeiro e foi onde me ajudou muito. Nath, você tem que apresentar o projeto elétrico. Deu, como que faz? Não, Nath, isso daí é um engenheiro eletricista. Deu, tá, vou procurar. Então, assim, eu fui quebrando muito a cabeça, sabe? Pra conseguir. Mas eu lembro, assim, o quiosque, ele tem uma particularidade em todos os shoppings do Brasil todo, é desse jeito. O quiosque, ele não pode ficar em obras. Então, o shopping dorme sem quiosque e ele amanhece com uma unidade ali pronta. Então, é a madrugada inteira trabalhando. Nossa, imagina. E agora, imagina assim, os lojistas ao redor estão tudo ali de boa, foram dormir, fechou a loja. Tchau, gente, boa noite. No outro dia tem um negócio, ele gera, né, aquele, meu Deus, é um concorrente, né, isso? Como que vai ser? E eu me lembro que a gente ficou a madrugada inteira montando aquele quiosque, aquela expectativa. Eu feliz pra caramba. Nossa, eu saí do shopping, a gente saiu do shopping 9 horas da manhã, terminamos de montar. Foi o tempo só de eu ir pra casa tomar um banho e voltar, que eu queria estar na inauguração. E eu tava acabada por dentro, mas muito feliz, assim, sabe? E aquela fila de gente, a galera comprando. E eu lembro, assim, como se fosse hoje. Uma mulher do quiosque vizinho, assim, ela chegou e falou assim, o que você vende? Eu falei, cookies artesanais, recheados, assados na hora, vamos levar, quer provar? Aí ela, ficou assim, aí ela pegou na minha embalagem, e na época, a minha embalagem tem que ter uma embalagem anti-gordura, tudo bonitinho. Eu não tinha grana, o pedido mínimo disso na indústria era 50 mil unidades. Eu falei, cara, não tenho fluxo de caixa para comprar isso, né? Não vou conseguir produzir 50 cara, mil como assim. Aí sabe o que eu fazia? Eu comprava embalagem de pipoca no mercado, sabe aqueles que ele é meio anti-gordura? Saquinho, tipo papel manteiga, uma coisa assim. Isso! E aí eu carimbava, a gente carimbava as embalagens com a logo da MyCooks, assim, um por um, porque era o que a gente tinha. E eu queria entregar uma comunicação, né? Claro. E aí ela pegou, assim, na minha embalagem, olhou, colocou assim, olhou e ficou, né? Cara, aquilo já tava doendo meu coração, né? Falei, você quer provar? É por minha conta, vamos provar dela.
Não quero não. Ela falou, só deixa eu te perguntar uma coisa. E na época os cookies eram R$3 cada, R$3. né? A gente começou com R$3. Ela falou assim, você acha que você vai bancar uma operação de shopping vendendo cookies a R$3? Ela falou isso pra você? Nossa, ali meu coração ficou espedaçado. Nossa, meu olho encheu de lágrima. Mas eu tô contando essa história para dizer que no meio do caminho, muita gente vai duvidar de você, muita gente vai plantar essa dúvida dentro do seu coração, vai fazer com que você queira desistir. Puxa, que indelicadeza, né? Mas o que tem de pessoas indelicadas nesse mundo, tem né? É impressionante, assim, aquilo me destruiu. E eu comecei a duvidar de mim. Falei, caramba, verdade, o que eu tô fazendo? Natália, você é louca. Mas você chegou a fazer as contas, né? Sim. Quantos cookies eu preciso vender para pagar a minha Eu tinha um plano de despesa? negócio, sabe? Eu falava, cara, aqui fecha a conta, aqui é bom, mas será que aqui vai fechar? Mas aqui fechou, aqui vai fechar? Tipo assim, né? A gente E quantos cookies você tinha? Quando você montou o negócio, quantos cookies você tinha que vender para pagar a despesa do Cara, o nosso quiosque? cookies na época era R$3. R$3. Então, assim, a gente era muito focado no volume. Por que era volume? Porque eu queria atingir o maior número de pessoas. Eu falava, Sim, minha margem é pouca, é menor, mas eu prefiro ganhar a galera, pegar aquela galera Você que não comeria pensava uma no outra. lucro, você pensava em Eu pensava botar isso na boca de todo mundo. Exatamente, esse era a minha vibe. E eu ainda tinha um custo ali de investimento, que a gente fala que a degustação é um investimento. Quem prova, leva. Sim, claro. Quem prova, Com certeza. leva. Tem que provar. Porque às vezes a pessoa passa e olha, não gosto de doce. Eu falei, mas você não provou o My Cooks, né? Então prova. Mas é muito legal. Assim, E eu acho que foi uma dessa que eu adorei. Você caiu eu caí na nessa armadilha. coisa da degustação, se não me engano, acho que foi... não sei, hoje você tem mais shoppings, né? Em todos os shoppings. Você tem em todos. hoje. Acho que foi, se não me engano, no Campo Grande. A gente faz muita degustação passei até ali, hoje. Experimentei, até por causa da minha filha, né? Minha filha ama o My Cooks Que e legal. tal. E ela falou, ai pai, tem cookie, ela adora cookies e tal. Ela provou, nossa, prova isso aqui, pai. Imagina. Hoje ela tem 10 anos, isso faz uns 3 Que anos. legal. 7 anos de idade. E eu provei, realmente é diferente. Aí eu comprei para ela, comprei para mim, comprei para minha mulher e tal, levamos mais 2 e tal. E aí Essa é a vibe, é provar, você tem que provar. Porque às vezes no olhar você fala, acho que eu não gosto de doce. Mas o My Cooks é diferente. Então a gente fala que dentro do seu investimento, a degustação é um investimento, porque você gera vendas através daquilo. É muito importante, tem que ter. Então, assim, a nossa estratégia naquela época, né, sempre foi volume. A gente vendia muito, assim, o forno não parava. A gente saiu de 8 cookies por fornada para 120 cookies a cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Porque era o que o forno ele comportava. Quer dizer, 120 a cada 15 minutos. Mas aí, aquilo que eu tinha te perguntado, no final das contas, quantos cookies você tinha que produzir para pagar a despesa ali por mês? Nessa época eu já não aguentava mais produzir sozinha, né? E daí foi onde a gente abriu uma cozinha pra gente... Para poder fazer a produção, acelerar a produção. Exatamente. E naquela época a gente produzia 1000 cookies por dia. Nossa, era o ápice, assim, 1000 cookies por dia. Muito manual. Eu lembro que naquela época eu tinha, sabe essas batedeirinhas planetárias? Cara, eu tinha umas 10 que ficavam assim, uma do lado da outra. Tipo, tudo batendo. Nossa. E uma queimava. Nath, batedeira queimou, tem que trazer correr outra. Eu sempre falo, cara, eu comecei com o que eu tinha. Tudo que eu ganhava, eu reinvestia no negócio, eu reinvestia. Eu não tirava um lucro para mim. Nada. Eu ainda continuei durante 1 ano trabalhando no meu outro emprego. E conciliava. Por quê? Porque eu sobrevivia desse emprego, né? Minhas contas pessoais e tudo mais. E da empresa era para reinvestir. Então, às vezes, as pessoas abrem um negócio e elas falam, no primeiro mês eu já quero tirar 10 mil reais. Doce ilusão. Poxa, é o que eu mais escuto, às vezes, de franqueado. Fala, no primeiro mês eu já tiro quanto? Eu falo, então, gente, você tem que entender que existe a maturação do negócio, né? Não existia nada ali do nada. Você abriu uma loja de cookies, você precisa trabalhar pra galera provar. Então... Certo. Este podcast é um oferecimento da Todeschini Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeschini.
Você sabe que, aproveitando essa tua conversa, eu tive com o Lindolfo Martin aqui também, no mesmo lugar onde você está, e o Lindolfo também é um dos maiores franqueados a muitas coisas hoje, e ele me falou na entrevista assim, né, quando o franqueado perguntava para ele, mas qual vai ser o meu lucro em um ano? O Lindolfo virava para ele e falou assim, 0. Choca, né, a pessoa? Mas como 0? Falou, não, você não ganha dinheiro no investimento assim em um ano, dependendo, leva 1 ano, 2 anos e tal. E às vezes, para a pessoa entender isso, é muito difícil. Hoje eu falo muito para os meus franqueados, eu falo assim, gente, é venda, sempre vai ser venda. Você tem que, não é porque você abriu uma franquia, uma marca que já existe, que te entrega pronto os produtos, a campanha, a gente tem consultor de campo, a gente tem todo um time, mas isso não vai te isentar de correr atrás de parcerias, não vai te isentar de fazer um patrocinado da sua região, não vai te isentar de fazer parcerias com shopping, com mercado, com quem está ali perto, porque no fim das contas, tudo é venda, tudo é venda. A gente não pode achar que porque comprou uma franquia é automático, os clientes vão vir porque eu comprei uma franquia. Não é assim, é trabalho duro, é barriga no balcão. A gente fala que a gente faz uma reunião de desistência, né? Quando vem um franqueado querendo comprar franquia. Porque a gente fala assim, você tá querendo comprar franquia por quê? Porque eu já trabalhei muito, né? E agora eu quero Eu quero uma vida mais tranquila. Eu quero almoçar fim de semana com a minha família. Eu quero passar. Falar, então, olha, obrigada, que bom. Tchau. Mas não é o perfil, não é o perfil. É trabalho duro, não é romântico. Por isso que muitos negócios se encerram com 1 ano de vida no Brasil, porque as pessoas têm essa visão de que, vou montar meu próprio negócio e viver mais tranquilo, chega de obedecer o horário agora. Pelo contrário, né? Olha, eu falo até hoje, eu durmo e acordo todos os dias pensando em estratégia, eu durmo e acordo todos os dias, quando eu durmo, né? Pensando o que eu posso fazer para os franqueados venderem mais, para a gente tá acompanhando o mercado, porque o mercado ele muda muito rápido. O que fazia sentido há 30 dias atrás, hoje já não faz mais sentido. Tanto que hoje a gente até mudou a estratégia da marca, né? A gente vendia muito no volume, a R$3 qualquer sabor. E hoje a estratégia da marca já é outra. Hoje a gente trabalha com categorias. Eu tenho o cookie tradicional, o clássico, o premium, super premium. Eu tenho várias categorias. E aí, com diferenças de preço. Com diferenças de preço. Hoje eu tenho uma marca... você usa Nutella? É Nutella, mas eu vou cobrar por isso. Eu vou cobrar pela qualidade, né? Mas eu tenho também um cookie de entrada, que é um cookie muito bom, que ele é muito gostoso, mas exatamente. Então hoje, qual que era a minha estratégia no passado? A minha estratégia no passado era pulverizar, era que todo mundo provasse, que eu conseguisse desmistificar isso no pessoal, que cookie era uma bolacha seca, sem graça, que vende no mercado. Eu queria mostrar que não, que era uma sobremesa, um doce muito bom. Você criou um cookie gourmet. Exatamente, né? dei aquela gourmetizada, né? Então, a minha estratégia naquela época era essa. E deu muito certo, fez todo sentido até aqui. Só que o mercado, ele anda de uma forma que a gente nem imagina. Principalmente quando a gente passa por um período pandêmico que pega todo mundo de surpresa, que acelera o mercado de delivery, de entrega. Quem não comprava no delivery hoje compra. Quem tinha medo de comprar no delivery, ele foi obrigado a comprar, senão não comia. Né? Então, assim, as coisas mudaram, o perfil de consumo mudou demais e a gente precisa ir acompanhando esse mercado. Né? E o teu crescimento foi muito rápido, né? Em muito pouco tempo você já estava com 4 lojas já aqui em Campo Grande, né? Eu cheguei no primeiro ano a ter 10 lojas. 10 lojas no primeiro ano. 10 lojas. Porque as pessoas, elas acham que franquear o negócio é muito tranquilo. Mas, na verdade, o que eu passo para os franqueados? O know-how, o que eu aprendi nesse período. Mas 10 lojas franqueadas, quantas eram? Não, todas próprias, porque eu precisava vivenciar isso para eu poder franquear. Então, tipo assim, eu preciso saber que um público de mercado, ele age dessa maneira. Agora, o perfil de consumo de um shopping classe A é assim, num shopping classe C. É assim, o ticket médio é aqui, a sazonalidade do negócio. Quando tá frio eu vendo mais, quando tá muito calor eu vendo menos, quando eu preciso passar tudo isso pro meu franqueado, senão não faz sentido eu franquear o negócio, né? E aí, nesse primeiro ano, a gente conseguiu vivenciar, a gente ficou 2 anos vivenciando muito bem o negócio e foi onde a gente fez a formatação da franquia. E após 2 anos você começou a abrir a franquia para o Brasil inteiro. Exatamente. E hoje são 60 unidades? 60 e várias para inaugurar aí.
Esse ano eu quero bater 100 unidades de franquia, então a gente está trabalhando para isso. Vai quase que dobrar a quantidade. Quase que dobrar a rede. E das 60, quantas são suas hoje? Só são duas. Próprias? Só duas. As daqui de Campo Grande. Daqui de Campo Grande. Na verdade, o território de Campo Grande era fechado para franqueadora, só para gente. Sim. Eu não abria o território daqui. Só que, com o passar do tempo, a gente entende que a gente precisa focar muito no que suga mais as nossas energias. Fábrica e franqueadora. Fábrica é o coração da marca, é de lá que saem os produtos. Eu preciso criar edição limitada, campanha. Eu preciso estar muito ali. E a franqueadora ao mesmo tempo também, porque eu preciso cuidar da rede de franqueados, da performance da rede. É muito trabalho. E às vezes eu acabava deixando as minhas lojas próprias de lado, porque eu não tinha braço para tudo isso. E aí eu entendi, e na verdade grandes marcas fazem isso, né? Começam a expansão com loja própria e depois elas começam a repassar as lojas próprias, porque realmente Sim. Senão dá você muito tem que trabalho. Dividir investimento e tem que dividir pessoal, né? Exatamente. Você tem que criar uma turma. Quando você franquia, não, você vende o teu nome e as pessoas É isso. Eu falei assim, vamos deixar a franquia bem redondinha, com consultores, com campanhas prontas, com produtos atrativos. E aí a gente ajuda esse franqueado a performar, porque realmente é muita coisa para a gente gerir, sabe? Então hoje a gente tem só 2 lojas próprias, a fábrica e a franqueadora. Ô, Nath, como é que é o processo de criação de novos sabores? Por exemplo, você que cria, que participa diretamente disso e tal, e eu sei que no começo, você que ia fazendo laboratório, experimentando ali. Como é que é o processo hoje? Então, hoje a gente tem um time dentro da fábrica, né? Tem nutricionista, tem um coordenadora de produção, eu tenho um time. Mas ainda é muito eu, assim. Eu gosto dessa vibe de criar. Eu tenho essa mente muito voltada para isso, sabe? Tudo que eu vejo, eu falo, cara, e se a gente fizer um sabor de... Esses dias eu criei um sabor de sensação na fábrica, que é aquele... Sabe aquele chocolate sensação com aquela caldinha de morango dentro? Nossa, eu quebrei a cabeça porque eu queria chegar naquele sabor daquela caldinha de morango. Não é um brigadeiro de morango, é uma calda. É muito diferente, né? E eu falei, gente, eu preciso chegar nisso. E eu fico lá na fábrica. O pessoal fica doido comigo, né? Quando eu chego na fábrica. E você mesmo põe a mão na massa nessas horas para fazer as misturas? Tudo, eu adoro. Na verdade, enquanto a produção tá rolando lá, eu gosto de passar, eu olho, eu vejo, eu pego. Pô, eu que criei, eu sei textura. Eu bato o olho, eu sei se tinha que ter batido mais 3 minutos na batedeira ou não. Se tá... a cor é isso aí. Mas a gente adquire experiência, né? E isso é muito legal, porque as pessoas respeitam. Eu não tô só... Eu não comprei algo e falei, olha, gente... façam. Não, eu faço junto, né? Eu sou a primeira a fazer. Esses dias, só abrindo um parênteses, eu tava na minha loja própria, tava bombando, tava cheio de gente lá nos Altos da Afonso Pena. E aí eu fui pro caixa, eu gosto de ficar lá. E eu gosto de ficar no caixa, eu converso com todo mundo, e eu tava ali no caixa atendendo. E aí eu vi que caiu um café ali, e todos os atendentes atendendo. Cara, eu fui ali, peguei o pano e fui passar pano no meio da loja, assim, nossa, aí veio, Nath, pelo amor de Deus, eu falei, não, deixa eu passar meu pano aqui que eu gosto, vai lá atender, deixa que eu passo pano aqui. Então eu faço junto, né, e isso pro time é muito legal, porque a gente põe a mão na massa. Você inspira todo mundo e põe a mão na massa. Né? Exatamente, isso é importante. Isso é muito legal. Nesse tempo todo, você buscou recursos em banco, aquela coisa, tudo que você está construindo foram recursos próprios de reinvestimento do próprio negócio? Até a pandemia foi reinvestimento do próprio negócio. Inclusive, eu tinha juntado um dinheiro para comprar um terreno para a gente construir a nossa fábrica, porque até então a gente nem chamava de fábrica, a gente chamava de cozinha, porque era tamanho assim dessa sala, sabe? Nossa, era pequeno. Produzindo quantos cookies por dia? Isso só com as lojas próprias, né? Sim. Até então. A gente produzia nessa média de 1.000 por dia, assim, e era o ápice, sabe? E aí depois a gente ainda abriu uma fábrica atrás de uma loja lá, não sei se você lembra aquela loja que a gente tinha em frente ao Belmar Fidalgo, que era uma loja bem legal. Lembro. E aí no fundo a gente montou a fábrica, já era maior, já tinha câmara fria, mas ainda assim era alugada e tal. E eu juntei uma grana porque eu queria comprar um terreno lá no setor industrial e montar uma fábrica. Montar a fábrica mesmo, para atender, inclusive, os franqueados, porque a gente estava crescendo, a procura era muita, e a fábrica, como eu disse, é o coração. E aí, essa grana, a gente conseguimos juntar essa grana para isso, e quando chegou a pandemia, eu tive que usar essa grana para financiar
a gente vivo durante todo esse tempo. Foi um Olha, período que loucura. muito difícil. Muita gente sofreu com isso. Nossa, mas eu falo que se eu não tivesse essa grana guardada desse período, mas aí a gente teve sim que ir a banco, principalmente para a gente construiu a nossa fábrica durante a pandemia. Então, aí foi, mas aí o Pronamp ajudou, né? Foi um desafio. Olha, eu falo muito mais mental do que qualquer outra coisa, porque todo dia era um decreto diferente. Não tem ônibus hoje, não tem como ninguém ir trabalhar, para tudo, nada abre. Olha, foi assim, muito desgastante os franqueados. E agora, o que a gente faz? Era decreto diferente na cidade de cada franqueado, todo dia era um decreto novo, sabe? Então foi, mentalmente, assim, foi muito difícil, muito que difícil. Loucura. Nesse momento você para e pensa assim, puxa, vamos tirar o pé do acelerador? Ou não, você falou, olha, vamos aproveitar as oportunidades e vamos em frente. Eu falei assim, vamos aproveitar que a gente teve uma queda assim nas vendas e na produção para a gente migrar para essa nova fábrica. Nath, você tá doida? A gente não tem mais dinheiro para o terreno. Eu falei, cara, vamos alugar o terreno e vamos fazer a fábrica, aproveitar o Pronamp, que foi uma condição do governo federal na época, que foi muito bom, né? Ajudou. E vamos, porque como a gente diminuiu a produção, essa era a hora de fazer a virada, sabe? E aí, cara, na loucura a gente fez e deu muito certo. Eu acho que se a gente tivesse feito em outro momento, seria muito mais difícil. Então, foi bem desafiador, tirou a gente da zona de conforto, mas a gente conseguiu. Sim, nós tivemos que ir a banco nesse momento, né, para se manter vivo e também olhando o futuro. Cara, quando essa pandemia passar, eu sempre falava, gente, vamos ficar forte. Quando essa pandemia passar, que ilusão, né? A pandemia passar, a gente... as coisas vão melhorar. Então, assim... Mas o ano passado já foi melhor um pouco, né? Ano passado, na verdade, foi difícil. Eu achei um ano mais difícil que o primeiro ano de pandemia, mesmo? Porque no primeiro ano de pandemia tinha dinheiro ainda circulando, porque teve o auxílio emergencial, teve o Pronamp, ainda tinha dinheiro circulando. No ano passado, as coisas secou a fonte, assim, sabe? Parecia que não girava. Pra gente foi bem difícil o ano passado. Esse ano a gente conseguiu já dar uma respirada, os faturamentos já começaram a melhorar muito. Então a gente consegue ver uma melhora boa, uma boa expectativa aí para esse ano. E você tem mais lojas de franquia para abrir esse ano ainda já? Temos. A gente inaugurou semana passada Floripa, essa semana a gente inaugura BH. A gente tem mais umas 5 unidades para inaugurar no próximo mês e muitos contatos aí, muitos contratos a serem assinados. Onde é que a MyCooks está hoje no Brasil? Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília, Goiás, Santa Catarina. Estamos em 7 lugares. Falta algum lugarzinho aí. Sabe onde a gente está? São Luís do Maranhão. Olha, que bacana, lá em cima. Tem um pezinho, né? Tem um pezinho lá. Poxa, que bacana. E qual é a produção da MyCooks hoje? Você saiu de 1.000 por dia para quanto hoje? Hoje a gente produz uma média de 15 mil cookies dia. A gente chega a produzir 300 a 400 mil cookies mês. A nossa fábrica ela tem uma capacidade muito maior. A gente consegue produzir 3 milhões de cookies hoje na nossa fábrica. E estamos correndo para isso. Eu quero estar na capacidade máxima da fábrica. É muito legal. E para os franqueados, como é que funciona? Eles têm que fabricar, produzir a massa do cookie hoje? Ou você faz aqui, manda pronto? Como é que é o processo? Como é que funciona a franquia? Essa pergunta é muito legal, porque é uma das vantagens da franquia hoje. Você tem 0 processo produtivo dentro da sua unidade de franquia. Você manda pronto praticamente? Pronto, é tudo pronto. A gente envia em caixas. Vai congelado. Congelado a menos 20 graus. E assim, todo pronto, com confeito que é em cima. Hoje a gente tem quase 20 sabores de cookies e a gente envia tudo pronto. Hoje a gente envia desde os cookies todos prontos, como caldas, recheios. A gente compra em grande quantidade dos nossos fornecedores, eu porciono para os meus franqueados e a gente consegue manter padrão. Então a gente consegue manter padrão nos recheios, nas caldas, nos cookies. Quer dizer, o mesmo cookie que se come lá em São Luís do Maranhão, por exemplo, é o mesmo que sai daqui, que Sabe você que eu come acho aqui. Que essa é uma das grandes graças da franquia, sabe? Eu acho isso muito legal. Porque no fim das contas,
o melhor produto é aquele que chega no consumidor. O melhor produto é aquele que tem distribuição. Às vezes você fala assim para mim, Nath, tem uma pizza muito gostosa no meu bairro, maravilhosa, acho que é a melhor pizza que eu já comi. Beleza, mas ela chega ali no seu bairro ou no raio de 5 quilômetros no máximo. Mas aquela pizza famosa, que é uma franquia, Sim. ela é onde tem em todos os lugares, tem 300 unidades. É o mesmo sabor, a e mesma coisa. No fim das contas, o que manda é a distribuição. E esse é o maior desafio, né? Imagina uma logística a menos 20 graus. Muito... É um transporte muito específico, né? Tem que ter caminhões refrigerados e tudo. No começo... Quando vai de avião, mesma coisa. Nossa, no começo foi tão difícil, porque a gente não tinha volume. Imagina, eu fechei, sei lá, 2 franquias. Aí eu chegava pro transportador lá e falava, você não leva para mim 10 caixas de cookies a menos 20 graus para Rondonópolis? Nossa, mas para mim não faz sentido levar 10 caixas. Então foi bem difícil no começo a logística. Hoje, graças a Deus, a gente tem um volume muito alto. Eu tenho um CD aqui em Campo Grande e um CD em São Paulo, porque o CD de São Paulo escoa muito melhor, né? Sim, então a gente abastece CD quinzenalmente, a gente envia cerca de 5 toneladas de cookies quinzenalmente para o CD de São Paulo e lá a gente consegue escoar muito melhor. Então hoje o jogo virou, eu acho engraçado e falo, nossa Deus, obrigada, porque até aqui a gente aguentou, porque foi muito difícil no começo do transporte, mas hoje os transportadores chegam e falam assim, vocês não querem levar? Eu tô indo para São Paulo, você não quer levar uma carga? Eu falo, peraí que eu vou ver o outro. E a gente consegue até barganhar preço ali, porque a gente tem um pessoal disponível querendo fazer a nossa logística. Isso é muito legal. Nath, qual o faturamento hoje da MyCooks? Hoje o faturamento da rede, vou falar do ano passado, que a gente fechou o ano passado, 22 milhões da rede. No ano? No ano. Com as 60 unidades. Com todas as unidades, exatamente. A gente espera esse ano dobrar esse número, não só porque nós iremos aumentar o número de franquia, mas também porque a gente espera que esse ano realmente seja melhor. Né? Esse ano a gente está com uma expectativa, a gente foi pego de surpresa aí com alguns fatores, né? Sim. Mas eu falo que para a gente empreender tem que ser otimista, a gente não pode deixar de ser otimista, porque senão... Não desanimar por qualquer coisa, exatamente, né? Exatamente. Então, o tempo todo olhando, eu consigo realmente olhar um cenário favorável para esse ano. Então, esse ano a gente pretende dobrar esse número. Quando você olha para trás um pouco, né? Você vê... você se lembra entregando aqueles cookies para o vendedor na porta da escola, para ele vender ali. E quando você analisa o teu balanço e vê um faturamento de 20 e tantos milhões no ano, qual que é a reação que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Eu acho, na verdade, que a minha ficha não caiu ainda, assim, sabe? De verdade, porque eu ainda tô tão mergulhada, eu falo que a MyCooks corre assim na minha veia, sabe? Eu gosto de estar em cada cantinho ali da empresa. Porque você passa pra gente aqui, pelo menos para mim, para o pessoal que está aqui, a mesma sensação da essência daquela menina lá de 6, 7 anos atrás que estava na cozinha experimentando massa. É o que a gente, pelo menos, é o que você passa isso pra gente. E é muito isso. Assim, minha ficha realmente não caiu. Eu ainda não... Sabe? Porque, não sei, a minha essência ainda é a mesma, sabe? Ontem eu estava gravando um vídeo lá na MyCooks, né? E eu gravo muito vídeo, eu estava gravando um vídeo. A hora que eu estava ali gravando um vídeo, entrou uma mulher e ela falou, ai meu Deus, você tá aqui. Eu falei, quem? Ela, você. Eu falei, quem? E você ficou famosa, deu muita entrevista, apareceu. Ela, nossa, tira uma foto comigo, pelo amor de Deus, eu nem acredito. Eu falei, gente, essas coisas assim, realmente pra mim ainda não caiu a ficha, porque eu tô muito mergulhada no negócio, eu não consigo sair disso. É bom quando me chamam para um podcast, quando a gente tem um tipo de conversa assim, porque eu consigo ter um pouco dessa sensação, mas acho que minha ficha ainda não caiu. Agora, como é que faz para ser um franqueado? Quanto é que custa a franquia da MyCooks hoje? Como é que funciona? Porque sempre tem, né, a taxa de franquia, mais o valor do investimento, mais não sei o que e tal. Como é que funciona hoje? Bom, hoje uma franquia da MyCooks, a gente tem 2 modelos de negócio, um quiosque, um modelo de quiosque e um modelo de loja. O modelo de quiosque, ele está na faixa de 130 mil, e esse 130 mil já é com tudo, com a taxa de franquia. Taxa de franquia, o investimento. Com tudo. Você entrega o projeto pronto para o franqueado. Assim, pronto, o franqueado,
Até montagem, a nossa equipe vai lá e monta. Ele não precisa passar a madrugada igual eu passava as madrugadas no shopping. A nossa equipe vai lá. Eu tenho um caminhão que sai daqui com o quiosque montado e monta lá para ele. Mas a fabricação é feita toda aqui? Toda aqui. Chega pronto para ele. Sai pronto só para montar. Exatamente. Então, é 130 mil com tudo pronto, com o primeiro estoque. Quer dizer, ele não tem que ficar preocupado com o marceneiro, ir atrás de marceneiro? Né? Zero. A gente entrega. Eu tenho um arquiteto que trabalha, a gente tem... Tipo, tudo, eu entrego pronto. Eu negocio o shopping, óbvio. Ele vai falar, eu gostaria de estar nesse shopping. Ele vai trazer os valores de aluguel. A gente vai ver se está dentro, se faz sentido. Eu não posso aprovar um aluguel muito alto que não faça sentido para o negócio. Ele não vai conseguir, não vai dar conta de Exatamente, né? A gente quer que ele seja próspero, que ele ganhe muito dinheiro dentro da MyCooks. E para isso a gestão financeira é muito importante. A gente ajuda na escolha do ponto. A gente faz todo esse trabalho. Eu tenho consultores que são especialistas nisso. Dentro desses 130 mil vai o primeiro estoque, então já vai um estoque de embalagem, de copinho, de todos os sabores de cookies, de recheio, de sorvete, tudo para ele operar lá. Ele só tem que começar a vender. Isso é o legal da franquia, né? Isso é o legal. É mais fácil dele Poxa, toda essa bateção de cabeça que eu tive, né? Tipo, desenha, volta, shopping. Tudo pronto agora. Exatamente. Então, assim, para entrar dentro de um shopping é muito burocrático, sabe? Então o arquiteto conversa direto com o arquiteto do shopping. A gente consegue desenrolar tudo isso com muito mais facilidade. A loja, a gente desenha, eu tenho um arquiteto que desenha, o franqueado ele vai escolher o prédio, né? Quando a gente bater o martelo e falar, não, esse prédio é legal, ele envia pra gente a planta baixa, o nosso arquiteto faz todo o desenho, a gente manda para nossa marcenaria daqui, a nossa marcenaria daqui faz e leva lá e monta lá e deixa tudo pronto para ele. A gente tem os fornecedores homologados de tudo, de freezer, de estufa, de tudo. Então, assim, encurta muito esse caminho, sabe? A gente já dá o caminho da loja? Loja depende muito. Às vezes a gente pega o tamanho, mas às vezes a gente pega um predinho novo que acabou de construir, coisa linda. Às vezes a gente pega um prédio que é um ponto maravilhoso, mas o prédio está meio acabadinho. Aí tem que trocar piso, aí tem que trocar fiação, aí tem que... Então depende, mas gira em torno de uns 170 mil. 170 mil. Já considerando uma obrinha, que sempre tem que ter uma obrinha prévia. E do quiosque, quanto que você falou? 130 mil. 130. Então exatamente. Um payback aí o quiosque, um payback de 15 meses, a loja é um payback de 18 meses. Então, bem legal. E vai tudo pronto. O processo produtivo dentro de quiosque não existe, é só pegar o cookies congeladinho, bonitinho na caixa, pôr para assar e servir da forma que é para servir. Qual é a margem de lucro? A gente tem uma margem hoje de 15% a 20%. 15% a 20%. Exatamente. Que bacana, olha, interessantíssimo. Agora falando um pouco da questão por exemplo, da mulher à frente de grandes negócios hoje. Como eu brinquei com você no começo, que você é a Luísa Trajano dos cookies, né? Você também, quando está à frente de reuniões, quando você participa de reuniões com empresários, fornecedores ou novos franqueados, também causa aquele certo impacto quando você chega e fala, puxa, mas uma mulher à frente desse negocião todo, assim? Ainda causa, sabe? Eu sinto que ainda causa. Não me intimida. Na verdade, eu acho que eu vim de uma faculdade aí disso, porque eu era gerente administrativa de uma grande empresa e era uma empresa de TV por assinatura, tinha muito técnico. Assim, tinha muito técnico, sabe, de rua que ia instalar antena e tal. E ali para mim foi uma escola, porque eu tinha um time de uns 70 técnicos ali, só homem. Que você comandava. E eu comandava. E assim, é uma galera difícil, né? E eu tinha que ganhar aquela galera para mim, porque, poxa, num dia de chuva desse, cai o sinal de algum assinante e ele quer que seja resolvido, né? Lógico. Enfim, a gente tinha que... Então, ali para mim foi uma escola, sabe? Aprender a lidar com essa galera, ganhar para mim, trazer para o meu time. Então, eu sempre gostei de lidar com pessoas e ali eu aprendi a lidar com homens, né? E eu também vim de uma família, minha mãe... meus pais se separaram quando eu era muito pequena e a minha mãe... Eu e 2 irmãs. Então, eram 4 mulheres dentro de casa. Minha mãe e 3 filhas, né? E ali dentro de casa, eu vi minha mãe fazendo tudo. Minha mãe trocava chuveiro, trocava tomada, matava barata. E eu aprendi, eu cresci com isso. Às vezes as pessoas falam, Nath, onde que você aprendeu a ser empoderada? Eu não aprendi, eu não sei. Para mim isso é natural, porque...
Eu via minha mãe fazendo isso. Minha mãe cortava a grama. Hoje eu corto a grama da minha casa. O pessoal fala, por que você não contrata alguém? Eu falo, não sei, porque minha mãe cortava, eu corto, sabe? Faz parte dessa essência. Exatamente. Né? Então Da eu força que a vim mulher disso, tem. sabe? Uhum. Hoje eu troco chuveiro, eu arrumo a tomada, eu tenho furadeira. Eu que gosto. Que bacana. Eu gosto. Você gosta de pôr a mão na massa, sim, literalmente. Sim, em vários eu aspectos. gosto. Tá? Então, para mim isso é natural e me ajudou muito no empreendedorismo. Muito, porque eu vim disso, dessa formação, de ver a minha mãe acordando muito cedo para ir trabalhar e batalhando para criar gente, sabe? E via ela fazendo tudo dentro de casa. Então, para mim, isso foi uma formação. E aprender a lidar com pessoas. Então, foi uma junção de muitas coisas que eu vivi para estar aqui hoje, para saber lidar com fornecedores, para saber lidar com franqueados, para saber lidar com outros CEOs, né? Eu sento na mesa de outros CEOs e sim, são pouquíssimas as mulheres que ocupam esse cargo, são pouquíssimas. Você teve muita porta batida na cara, não? No começo? Como a mulher que chegou para você e com desdém falou, poxa, você vai pagar isso aqui vendendo cookie? Eu tive muitas de logística, de falar, por favor, leva o meu produto junto com o seu, de chegar, de sentar, eu lembro muito certinho numa indústria aqui de Campo Grande, de eu sentar na mesa dele e falar assim, leva o meu cookie junto com o seu, você faz essa rota. Ele tinha um produto congelado também, você faz essa rota, ele, puxa, para mim não interessa. Puxa vida. Então, assim, eu tive... E hoje ele é aquele que corre atrás, não? Hoje esses tempos ele lembrou, encontrei ele lembrou dessa história, constrangido, sabe? Sério? Poxa, e naquela época eu nem acreditei no seu negócio. Falei, mas vida que segue, é isso mesmo, vambora, sabe? Eu não fico me lamentando, mas sim, eu já tive muitas portas batidas assim na minha cara. Nathalie, para a gente finalizar aqui, que mensagem você deixaria, né, para essas meninas de hoje que pensam em empreender, né, e querem pelo menos um caminho, talvez não tenham as condições que você tinha na época que você começou, mas que tem chance de chegar lá também? Como eu falei, né? Eu falei, cara, minha ficha não caiu ainda, né? De onde eu estou, assim, sabe? Mas eu recebo muito direct no meu Instagram de pessoas falando, nossa, você me inspira. Hoje eu quis desistir e eu ouvi uma entrevista sua, eu ouvi uma palavra sua, isso me motivou a não desistir. Eu ouço muito isso, assim, e para mim isso é muito gratificante. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar com alguma delas, cara, não desista, persista, porque na verdade é a constância das coisas que nos levam ao sucesso. Às vezes a gente vê uma empresa que abriu, linda, maravilhosa, ela durou 3 meses e fechou. Por quê? Porque não teve constância, a gente precisa manter... Quantas e quantas vezes eu fiz os cookies na madrugada chorando? De verdade, chorando. Eu chorava porque eu estava exausta, eu estava cansada, só tinha eu. E eu sempre falava para mim, Natália, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. E eu chorava, e aguenta mais um pouco. Hoje não faço mais cookies. Hoje eu tenho um time, sim, mas claro. Eu persisti. Mas eu sempre falo, comece com o que você tem. Não espere o momento ideal. O momento ideal é o hoje, é o agora. Eu tenho uma receita de bolo de pote. Faça o melhor bolo de pote. Entregue o melhor bolo de pote. Eu tenho uma receita de brigadeiro. Nossa, brigadeiro é tão commodity. Faça o melhor brigadeiro. Isso. Tenha a melhor embalagem. Inove, né? Naquilo que já é comum. Exatamente. Na verdade, a inovação, às vezes, a gente fala inovação. Nossa, parece que a inovação é construir uma empresa tecnológica. Não, às vezes a inovação é um detalhe. É você mudar um negocinho. Uma coisinha mínima num brigadeiro. Recheio de um brigadeiro. Que faz toda a diferença, né? E eu sempre digo, comece com o que você tem, mas vai aperfeiçoando no meio do caminho. Eu sempre digo que a MyCooks ela é um avião em pleno voo. A gente não pode descer o avião para fazer a manutenção, a gente faz ali em cima mesmo. Então, direto a gente lança um MVP, a gente testa um produto ali mesmo, sabe? Com um avião em pleno voo e vai aperfeiçoando, vai vendo o que está dando certo ou não. Mas... se naquela época eu tivesse pensado, eu não tenho dinheiro, não é agora, eu tenho um filho autista que me demanda muito, eu não consigo, eu nunca estaria aqui hoje. Você não pode arrumar desculpas, né? Exatamente. E elas sempre vão existir, e elas sempre vão ser plausíveis. Cara, é verdade, você tem todo sentido, ter um filho autista é pesado, é difícil, mas vá além disso, não se deixe prender por isso, né? Vai aperfeiçoando no meio do caminho.
e você vai ver que não ter desistido valeu muito a pena. E o teu marido que trabalhava, né, também trabalhava na época, ele deixou o trabalho e veio para a MyCooks também? Exatamente, ele deixou muito antes de mim, ele era personal, ele deixou muito antes de mim, eu ainda fiquei 1 ano aguentando as pontas nessa outra empresa. Ele ficou ali no back e ele office. ficava ali, me ajudava muito, ele também me ajudava, ele fazia o brigadeiro enquanto eu fazia a massa do cookies, parceirão, assim. E continua e tá aí exatamente, até hoje. Exatamente. E lógico, você está focada em cookies. A MyCooks, ela só vai produzir cookies ou tem algum outro produto que a MyCooks pode lançar aí futuramente? Adianta pra gente já isso. Bom, a gente já está com um pezinho ali nos brownies, né? Porque tem tudo a ver, cookies e brownie. Lógico. Mas a gente tá já para construir a nossa fábrica de sorvete também. Uau, porque sorvete e cookies tem tudo a ver, né? Muito. Nossa ideia também é entrar em supermercados, em prateleiras de supermercado. Tem muita coisa já pronta aí para acontecer. Então, a gente vai realmente ser um omnichannel, a gente vai ser franquia, vai ter mercado, vai ter um B2B, vai ter, né? Porque hoje essa é a vibe, é chegar no consumidor final, é estar presente, né? Então, tem umas novidades bem legais aí que a gente vai lançar. Que bacana, bacana. Sucesso para você, que você merece. E esse foi um bate-papo delicioso com a Nathalie Pavan, que é a fundadora da MyCooks, e traz grandes novidades ainda esse ano. Nathalie, obrigado pela conversa. Muito parabéns, obrigada. Sucesso. Você Adorei. Realmente é uma pessoa inspiradora, acho que para qualquer pessoa. Adorei. Né? E eu acho que está aí. Sigam o exemplo. Nathalie, obrigado. Show, muito obrigada. Um abraço para você. Foi um prazer. Então é isso, gente. Esse foi mais um MS Cash aqui do MS Conecta. Semana que vem tem mais para você. Um abraço e até lá. Este podcast é um oferecimento da Todeskine Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeskine.